criançada, tudo bem? Estamos aqui para gravar a segunda parte da história do dilúvio. E aí, você gostou da história? Aprendeu com Noé que a obediência tem que ser imediata, completa e com alegria? Então vamos lá, você vai ver a bênção de Noé. No meio de tudo isso que aconteceu, a gente já viu que ele foi abençoado por obedecer, não é verdade? E o beijo hoje vai para quem? Eu quero mandar o beijo hoje para as crianças de uma cidade, não sei se vocês já ouviram falar, se chama Buritizeiro. É uma cidade que fica lá em Minas e lá tem a tia Ivone e toda a sua equipe e muitas crianças. Nós estivemos lá fazendo o seminário Caminho da Paz e as crianças fizeram uma dança linda com aquela música O Maior Pintor do Mundo. Então, tia Ivone, o meu beijo hoje vai para você e coloque esse beijo para todas as crianças daí de Buritizeiro, tá bom? Para o pastor, para a pastora, diga que nós estamos mandando um beijão especial para eles também, tá bom? Vamos lá? Começando, antes de começar o Tia Eliana Flix, o que você vai fazer? Like, like, like. Tem sido tão legal como vocês têm sido obedientes. Olha, obedecer aquilo que a tia Eliana tá falando. Vamos lá? Agora sim, tia Eliana Flix. No vídeo passado, a tia Eliana contou a história de que a humanidade estava toda perdida, vocês lembram? Estava todo mundo brigando, ninguém se importava com ninguém e Deus mandou um homem bom, o Noé, construir uma arca. E era para todo mundo vir na arca, mas ninguém quis saber. Eles queriam viver daquele jeito. E depois que todo mundo entrou na arca, o Noé, os 3 filhos, a sua esposa e as suas noras. Quem respondeu 8 pessoas acertou. Então, 8 pessoas entraram na arca. Depois que estava todo mundo ali, o Noé, a sua família e todos os animais, Deus fechou a arca e depois de 7 dias, uma semana para todo mundo se ajeitar, cada um no seu lugarzinho, começou a chover. Choveu, e choveu, e choveu. Quem já viu uma grande chuva? É tão assustador, não é verdade? Mas quando a gente está dentro de casa, é uma delícia. Você olha ali na janela, aquela chuva caindo. Às vezes, quando começa trovão, ai meu Deus, está começando o trovão aqui também. São muitas nuvens vindo para chover naquele lugar. E choveu. E aquelas águas inundou tudo o que tinha naquela cidade. Tudo que tinha ali perto. E 40 dias, 40 noites, eles ficaram naquela arca. E a água foi subindo, a água foi subindo, foi subindo. Daqui a pouco não se enxergava mais nada. A água subiu 7 metros acima das montanhas. Nem os picos das montanhas, imagina, uma montanha ela é muito alta. Para a água ter chovido mais de 7 metros acima daquelas montanhas, então choveu muito, muito. E a arca foi subindo naquela água, subindo, 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 subindo. Depois de 40 dias e 40 noites, parou de chover. Você tem medo da chuva? Os animais estavam ali tranquilos, porque eles estavam guardados por Deus. Se você estiver com o seu coração protegido, como esses animais eles estavam protegidos debaixo da obediência, o Noé e sua esposa também. Então, o que significa? Que muita coisa pode acontecer na nossa vida. Muitas tempestades, não uma tempestade de chuva. Às vezes um problema que acontece na nossa família é como se fosse uma tempestade. Uma doença, um desemprego, uma briga, né? Uma bebida, droga. Essas coisas são como tempestades que chegam na casa da gente. Mas quando nós estamos protegidos debaixo da obediência, nada nos atinge. E ali Noé, com a sua família e todos aqueles animais estavam completamente protegidos.
E o Noé levou alimentação para todos os animais. Durante todo o tempo que ele foi se preparando, ele foi colocando água, foi colocando comida, foi colocando ração, tudo que os animais iriam precisar durante esse tempo. E ali, o Noé, quando parou a chuva, abriu aquela parte de cima da arca e o Noé foi olhar todas as coisas. E em volta só tinha água. Muita água, muita água. E o Noé ali olhando só via água para todo lado. Todo lado. E todos estavam ali dentro da arca. E o Noé ficou observando e ainda levou muito tempo para a água baixar. Ficaram mais ou menos uns 150 dias. 150 dias é mais ou menos, gente, 5 meses. Olha, nós estamos no mês de junho. É como se fosse quase assim, depois de janeiro, do Natal, do Ano Novo, aí fevereiro, março, abril, maio, junho, dá mais ou menos 150 dias. Estavam todos eles esperando a água baixar. Aí o Noé ficou olhando e ele teve uma ideia. Eu vou soltar uma pombinha para ver. Aí o Noé pegou uma pombinha e falou para ela, vai voar por aí. E ela foi sobrevoar, olhou onde é que estavam as águas, e ela voou, daqui a pouco ela voltou. E o Noé olhou para ela e pensou, se ela voltou, é porque não tem nenhum lugar seco, só tem água por todos os lados. E ele deixou a pombinha ali descansando. Passada uma semana, ele chamou a pombinha de novo e disse, vai voar novamente. E a pombinha foi voando, e quando a pombinha voltou, ela trouxe no seu biquinho um ramo de oliveira. Oliveira é uma árvore bem baixinha. E o Noé pensou, se ela trouxe um galho de oliveira, significa que tem algum lugar que a água já baixou e que dá para ver esse galho da oliveira. E ele guardou ali aquele galinho da oliveira, esperou mais um pouco, mais uma semana. E aí ele soltou, pediu para a pombinha ir novamente. E ela, novamente, pela terceira vez, ela foi, sobrevoou e não voltou. Quando ela não voltou, o Noé pensou, significa que ela encontrou um lugar onde tem terra. Ela encontrou um lugar para ela pousar. E aí ele avisou para todo mundo, gente, vamos logo sair da arca. Tudo vai ficar bem. As águas estão baixando e nós vamos sair da arca e fazer aqui neste lugar a nossa morada. Sabe aonde a arca parou? A arca parou em cima de um monte. Como será o nome desse monte? Comenta aí embaixo. Pergunta para o papai, pergunta para a mamãe. Vai lá ler a Bíblia. No comecinho de Gênesis tem toda essa história. E aí você vai descobrir ali o nome do monte aonde a arca parou, tá bom? E aí, seguindo a história, você vai ver no link aqui, ó, a continuação dessa história. Mas antes de eu terminar, eu quero deixar para você algo maravilhoso. Quando Noé saiu da arca com a sua família e todos os animais, sabe o que Deus fez? Deus colocou o quê? Ó, o arco-íris no céu. Quem já viu um arco-íris? O arco-íris é uma luminosidade tão linda que depois que chove fica o reflexo do sol batendo naquelas gotículas de água e forma aquela aliança. E eles nunca tinham visto isso porque nunca tinha chovido. Quando Noé viu aquele arco-íris, olha como é lindo, Deus falou para o Noé, eu nunca mais vou acabar com o mundo com água. A partir de agora, toda vez que você olhar para o céu e você ver este arco-íris, você vai se lembrar que eu tenho uma aliança com você, porque você foi obediente.
porque você cumpriu com aquilo que eu pedi para você. Que coisa linda! Você gostaria que Deus também tivesse uma aliança com você? E Ele quer ter. Essa aliança é uma aliança a partir do momento em que você for obediente. A hora que você disser assim, Papai do céu, eu vou fazer tudo que eu sei que a Bíblia diz que é para eu fazer. Então vamos nos lembrar, toda vez que você olhar o arco-íris, você vai se lembrar que é a aliança de Deus com cada um de nós. Amém? Não deixe de comentar aí o que você achou da história. Não deixe de comentar o nome do monte aonde a nossa arca parou. Mas acima de tudo, comente aí comigo uma vitória que você teve, algo que você venceu, uma desobediência que talvez era muito difícil e você venceu. E eu quero orar por você. Amém? Fecha o teu olhinho aí para a gente poder falar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigada, porque essas histórias têm nos ensinado a sermos obedientes. Queremos fazer a tua vontade, Senhor, mesmo que seja contrária à nossa. Ajuda, Senhor, cada uma dessas crianças que tem se esforçado, que tem procurado fazer o melhor, mas muitas vezes o próprio papai e a mamãe não percebem, não valorizam. Senhor, elas ficam desanimadas porque o papai e a mamãe também só reclamam. O papai e a mamãe sempre diz que nunca tá bom. Senhor, que elas possam se lembrar de que mesmo que o papai e a mamãe não estejam vendo, o Senhor está olhando para cada uma delas, porque a tua palavra em Provérbios 15 diz que os teus olhos estão em todos os lugares. O Senhor te vê, criança. O Senhor vê quando você está se esforçando para ser obediente. Não desista, mesmo que a mamãe e o papai não percebam, mesmo que você está se esforçando para ser obediente e o papai e a mamãe às vezes só está brigando. Não fique triste com eles. Às vezes eles estão preocupados com alguma outra coisa. Mas se lembre que os olhos do Papai do Céu estão sobre você e sobre a sua vida. Assim como estava sobre Noé, Ele está sobre você. Os olhos do Senhor estão vendo tudo o que você faz, tudo o que você tem se esforçado para ser obediente e cumprir a sua vontade. Amém? Olha, um beijo grande para você que chegou até aqui, que já deu o seu like, aciona o sininho aí, assim você não vai perder nenhuma história a mais, tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser.